Oi, eu sou Rodrigo Busato, vice-prefeito de Canoas e no nosso podcast Entre Nós, hoje recebendo nosso amigo e que nesse ano eu comecei a conviver muito mais com ele, que trabalha numa área que a gente se comprometeu e todos nós vimos o quanto era necessário nós fortalecer essa área que é a defesa civil, depois de tudo que aconteceu na nossa cidade, no nosso estado, com o nosso amigo Vanderlei, nosso secretário de Defesa Civil. Como é que tá, Vanderlei? Tudo bem, Rodrigo? Tudo satisfação estar aqui participando do teu podcast, para esse bate-papo também, para trazer as informações para a nossa população. O que é o objetivo aqui, né, Vanderlei? A gente também conversar de uma maneira informal para que as pessoas entendam como funciona o trabalho. Sim. Porque o que elas acabam vendo é a ponta do iceberg só, né? E toda a preparação que nós temos que ter a cada episódio de chuva, né? Nós tivemos esse ano um bem forte no início, né? E a gente começar a explicar como que a gente trabalha, como a gente faz os bastidores. E nós pegamos, tu entrou em qual mês? Assumimos aqui no município em fevereiro. Em fevereiro, né? Dia Isso aí. 11 de fevereiro. 11 de fevereiro. E de lá para cá, né, a gente tem feito um trabalho pela necessidade e pela tua experiência também, né? Vamos começar pelos monitoramentos, né, Vanderlei? Que acaba as pessoas não entendendo, monitoramento, o que é, por que isso é importante, né? Porque a precisão que a gente consegue, né, prever, inclusive, aonde vai estar o vento no bairro, por chuva, divide exatamente a região, isso permite que a gente consiga agir mais rápido, né? Sim. É importante, Rodrigo, este tema, até porque, como se diz, né, e agora na COP30 está se debatendo muito isso, que é o novo normal. E justamente por ser o novo normal, nós, quanto gestores públicos que estamos à frente desses temas, a gente tem que ter o entendimento também que não adianta a gente apenas ter o conceito que é o novo normal e não ter o entendimento das consequências e principalmente quais as ações que nós temos que fazer, porque as pessoas, às vezes, elas acham que nós, quanto poder público, nós vamos evitar que os problemas gerados pelo evento climático possam ocorrer. E, na verdade, nem sempre nós vamos conseguir, porque nós não temos como impedir rajadas de vento fortes, acima de 100 km por hora. Nós vamos minimizar e estar preparado para Nós vamos conter, fazer, né? as ações, como a gente chama, né? Que nós temos as etapas de prevenção e mitigação. O nosso foco é estar preparado para mitigar os danos e os efeitos. Isso. E sou muito grato ao prefeito Ayrton pelo convite e a confiança de nos convidar para assumir esse grande desafio que é estar à frente da Defesa Civil aqui no município de Canoas. Eu acho que tanto o Ayrton quanto tu são pioneiros nesta questão de criação, de quebra de paradigma, criando uma Secretaria de Defesa Civil e Resiliência Climática, aonde muitos lugares ainda do Brasil, né, e do nosso estado, a defesa civil é sempre o segundo, terceiro plano, porque ela é sempre o apêndice de uma secretaria. E quando tu cria uma secretaria, depois de uma grande tragédia que ocorreu na cidade no ano passado, tu mostra que vocês estavam, de fato, preocupados para que, novamente, a gente tome as medidas para que a cidade não venha sofrer como sofreu os impactos. E foi o compromisso, né? Quantas subestações tem de monitoramento, Vanderlei? 18? Hoje, quando nós assumimos, o município tinha 12 estações de meteorologia. Isso. Das 12 estações, apenas 4 estavam funcionando. E das 4, ainda elas estavam funcionando de forma indevida porque elas estavam descalibradas. Essas estações elas têm que passar por um ajuste de calibramento para ela ter uma assertividade a cada 3 meses e elas não estavam tendo seus dados de precisão. E hoje, né, há 10 meses após estar à frente da secretaria, nós chegamos
não só com as 12 funcionando, mas nós estamos hoje com 18 estações de meteorologia. Temos estações de meteorologia hoje em todas as regiões da nossa cidade, o que nos dá uma assertividade e precisão de melhora no tempo de resposta. Exato. Porque através dos sistemas de monitoramento que hoje nós temos na cidade, que foram conquistas do governo Ayrton e Rodrigo Busato, esse sistema de monitoramento hoje ela nos dá condições de identificar qual é o bairro que está em uma situação de risco no momento de um evento climático. E hoje a gente viu o com quanto maior é importante intensidade a rapidez dessa resposta. da né? resposta. Então aí é um exemplo da tecnologia ajudando, né? Vanderlei? Tecnologia. Hoje, através também por nós estarmos na condição hoje de presidente coordenador das defesas civis do Fórum da Grampal, então hoje o município, além de um contrato que nós temos com a empresa Metsul, que nos dá consultoria de monitoramento 24 horas, nós temos também a Climatempo, que também é uma empresa renomada, e a empresa Catavento, que nos dão aí uma assessoria gratuita em parceria com a Grampal, para que a gente possa cada vez mais estar buscando essa assertividade para dar tranquilidade para a população. Porque esse é o maior dilema, né, gente? A gente fica num meio termo, assim, entre o quanto tu vai apavorar demais a população ou o quanto também tu vai ser irresponsável e não alertar. Esse meio tempo é o maior desafio que a gente tem encontrado com defesa civil, com comunicação, porque a gente tem que comunicar, mas comunicar no tom certo. E essas informações, essas tecnologias todas que a gente citou aqui agora, é o que nos ajuda a ter mais tranquilidade e certeza para dar a informação certa no tom certo, né? Você que é da área da comunicação sabe muito bem disso, né? E principalmente nesse momento que a gente vive devido à facilidade dos acessos com a evolução da tecnologia, da internet, veio as coisas boas, mas também vêm as ruins. Né? Então, há alguns anos atrás, antes da era da internet, os veículos oficiais de comunicação eram através da imprensa formal. E só tinha uma ida, né? Não tinha a voz de volta. Tinha a voz de Hoje volta. Essa troca, ela permite coisas muito boas que a gente pode responder, tirar dúvidas para o cidadão instantaneamente, né? Enquanto ele nos manda também. Porém, não é só a informação que oficial chega. Daí, então, isso é bom de reforçar também para que sigam os canais oficiais da Prefeitura, do Governo do Estado, né? Dos órgãos de controle oficial, porque aí vão ter uma informação correta e não uma informação que, às vezes, deixa a pessoa mal de cabeça, né? Preocupada. O que acontece, Rodrigo? A gente já sabe sempre uma semana antes, quando se há uma previsão de um evento extremo, com chuvas volumosas, com ventos mais intensos, ou com potencial queda de granizo. Só que em uma semana, o que nós temos que entender? Antigamente, tu devia organizar tuas férias, porque tu olhava 3 meses antes. Porque tu ia lá, tu buscava a informação, tu sabia que 3 meses após, lá em fevereiro, tal semana, as primeiras semanas ia ser semanas de tempo estável. Exatamente. Então, tu botava as tuas férias para aquele momento. Agora, o que nós estamos vivendo? A cada semana, a cada 2 dias, a previsão do tempo ela modifica. A gente sabe em uma semana, fica internamente preparado, para as pessoas entenderem os bastidores, tá? Fica internamente preparado, alinhado, mas tem 48 horas, né, que é considerado... Que é a assertividade. Assertividade. Por que eu digo que é importante, e daí a gente entra na esfera da importância do monitoramento? Porque justamente por isso, pela essa instabilidade de nós não termos mais
uma estabilidade no tempo. Muda muito rápido. Porque como muda muito rápido e como nós temos um monitoramento hoje com equipamentos de tecnologia, com empresas renomadas que nos dão essa assessoria, a gente consegue ficar assessorando e acompanhando essas mudanças para passar uma real informação para a população. Porque, como eu digo, uma época, tu deve se lembrar, tinha uma época que todo mundo era médico, né? Todo mundo Sim. tinha uma receitinha para dor de barriga. Outra época, todo mundo era advogado. Exatamente. Agora, todo mundo é comunicador. Mas só que pós esses eventos climáticos... Todo mundo entende de DIC e de evento climático. Depois desses eventos climáticos, todo mundo passou a ser meteorologista, todo mundo passou a ser hidrólogo. Por quê? Porque dá like falar desses temas agora. Exatamente. Porque é uma forma também de se aproveitar da angústia, porque a nossa população, não só a nossa população de Canoas, mas a população ainda gaúcha que sofreu com esses eventos climáticos, ela ainda sofre com um trauma. Isso. E ela ainda se preocupa com essa questão de temas. E nós, quanto Poder Público, quanto Defesa Civil, nós temos a responsabilidade de passar a informação correta para a população. E os caça-likes é realmente uma coisa que, principalmente, é os oportunistas de tragédia. De tragédia. Que acabam querendo se promover à custa da tragédia dos outros. Isso é lamentável e acontece ainda. E por isso que esse entrosamento que nós temos hoje dentro do governo, essa parceria entre secretarias que se criou através da sua gestão com o prefeito Ayrton, de que nós, secretários, nós não somos adversários, ninguém está competindo com ninguém, nós estamos buscando, um se complementa, e eu digo que, assim como a Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviços Urbanos, Mobilidade, Assistência Social, aqui, e digo sempre, a mais importante para nós, quanto Defesa Civil, é a comunicação. Porque é através da comunicação que a gente consegue informar a população quando nós estamos enfrentando a desinformação. Isso. Né? Porque o difícil não é a gente fazer as ações, o difícil não é a gente dar a resposta. O que se torna difícil é tu ter que interromper, porque tem pessoas que não entenderam ainda a seriedade que nós estamos vivendo, a gravidade da situação. Nós temos pessoas que não sofriam com problemas de hipertensão e estão passando pós esses eventos climáticos. Tem gente, inclusive, pessoas que estão tendo falando infarto, em suicídio, né, gente? Para ver o quanto é sério esse assunto, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. E essa parceria com a comunicação e o apelo que a gente faz e reforça sempre que busquem as informações nos canais oficiais da Prefeitura, porque nós temos ali o dever e a obrigação de dar a verdadeira resposta. Exatamente. Então, eu não posso, por exemplo, dar uma resposta antes. Eu recebi, por exemplo, sexta-feira, vamos dizer que sexta-feira vai ter um evento climático de intensidade, formação de ciclone. Isso tem que servir internamente para nós nos prepararmos e ir avaliando, porque esse cenário ele pode mudar. E também, né, Vanderlei, tu imagina se cada vez que a gente sabe internamente, né, os técnicos, que pode dar alguma situação climática, nós começar a banalizar essa informação, quando for séria, cai no descrédito e as pessoas aí não vão dar a devida importância. É isso. Então é isso que a gente está dizendo, né? Da dosagem o tom certo, na medida certa e na hora certa. E pegando o teu gancho agora, a gente falou bastante de tecnologia, sobre as pessoas estarem preparadas e algumas não entenderam ainda, né? Depois que tudo aconteceu, a gente viu o quanto foi importante os voluntários, né? Aqui em Canoas, mas no Rio Grande do Sul inteiro. E o trabalho que a gente tem feito, e que eu repito isso porque eu acho muito importante, porque a gente viveu amigos, conhecidos, querendo ajudar e não sabendo como, ou outras pessoas
indo até os locais na intenção de ajudar e acabando atrapalhando e se colocando em risco. E esse trabalho que nós temos feito, né, com a tua liderança, de preparar os voluntários. Porque se o voluntariado foi bom, espontâneo, tu imagina preparado, né? Então, fazendo cursos de primeiros socorros, psicológicos, simulados, né, Vanderlei? Qual a importância disso na prática, né? As pessoas empolgadas, inclusive, de estarem participando, né, dessa capacitação. Importante é a gente, como a gente disse, os eventos climáticos vão ser mais recorrentes e já estão sendo, e eles estão sendo, não começaram em 24 na enchente. Nós já viemos sofrendo com eventos climáticos severos, a nossa região, Canoas, desde 22, quando nós tivemos aquela microexplosão, né, que atingiu a cidade em 22 de agosto, em 16 de agosto de 2022, depois nós tivemos estiagem, que nós também temos que nos preocupar com a questão da falta de desabastecimento de água, depois nós tivemos, Rodrigo, os eventos climáticos ali, severa queda de granizo, chuvas intensas, que começaram ao decorrer do ano de 2023, que sempre Canoas é afetada de uma forma ou outra, porque nós estamos no epicentro, como eu digo, porque nós recebemos as águas de 4 rios. Nós recebemos do Gravataí, dos Sinos, do Caí e do Jacuí. Tudo desemboca aqui. Tudo desemboca aqui. Então, nós temos que nos preparar. Claro. Ou seja, está há 3 anos já, né? Com mais intensidade. Você me deu um exemplo, né? Os Estados Unidos. Há quanto tempo tem furacão e tem essa... E o pessoal está preparado porque é o normal deles. Preparado. Né? E é nesse sentido que tu está dizendo que nós temos que nós precisamos, e foi um pedido teu e do prefeito Ayrton, né? Porque o que acontece? Eu e tu também, nós temos praticamente a mesma idade, nós não passamos pela enchente de 41. Exatamente. Nós não pegamos depois a enchente de 65. Então, nós não vivenciamos. Assim como nós, grande parte da nossa população não passou por eventos anteriores similares a de 24. Quando tu não passa, tu não acredita que não vai acontecer. Que, aliás, isso foi um dos grandes problemas também. Grande problema. Muita gente não acreditou, né? Tu não acredita, tanto é difícil nas tomadas de decisão e também é difícil na compreensão da população que lá está, quando recebe uma informação, para ela também tomar uma decisão se sai ou se fica na sua casa, se ela não vivenciou e não passou. E agora inverteu, né, Vanderlei? Agora, depois de passar, aí fica o trauma. Então, aí mesmo com uma chuva pequena, as pessoas ficam com medo que aconteça, né? Com medo que aconteça. Isso é natural do ser humano, querer ajudar o próximo, socorrer o próximo. E qual é o nosso papel? É sabendo que se vier a acontecer um evento extremo novamente, nós não vamos conseguir evitar do que as pessoas ajudem, se coloquem em risco. E digo que, graças às pessoas quererem se pôr à disposição de ajudar, foi o que fez com que nós não tivemos grandes perdas de vida. Vidas. Mas qual é o nosso papel? É preparar a sociedade. E dentro disso, como já diz o nome da nossa Secretaria, Defesa Civil e Resiliência, é preparar uma cidade mais resiliente. Então, nós temos feito formações, temos um cadastro já com quase 1.000 voluntários. E crescendo, né? Crescendo, onde esses voluntários, grande parte deles já receberam 4 formações de acompanhamentos psicológicos, formações de primeiros socorros. As formações, elas seguem. E depois de todas essas formações que elas recebem na parte teórica... Aí vem a parte maravilhosa, que é o simulado, que eu acho genial aquilo ali. Né, que é para quê? Para que as pessoas possam colocar em prática todas as informações que elas receberam. Exatamente.
Até porque, como eu digo, a gente trabalha, Rodrigo, não só com a questão de uma enchente. Canoas, nós temos hoje, por exemplo... O primeiro simulado foi de incêndio, né? Foi incêndio. Por que nós optamos pelo primeiro simulado, um incêndio? Porque nós fizemos um levantamento e identificamos que lá no bairro Matias Velho é um dos bairros que tem o maior número de festas comunitárias. E muitos daqueles salões que são utilizados, eles sofreram consequências ali através da enchente na questão elétrica. Então, está muitas vezes fragilizado. Então, para evitar essas questões, então, o que nós focamos? Fazer um simulado de uma festa comunitária num local que é utilizado para isso e preparar ali a população, os moradores, onde nós criamos ali no bairro Matias Velho um núcleo de proteção e defesa civil comunitário, onde a nossa ideia é estender até ao longo do nosso governo, criar 11 núcleos, um em cada região, estudando o risco de cada região para que as pessoas possam, em caso de uma situação extrema, estar agindo com segurança. Isso. Ponto. Se eu sei que num incêndio, vamos dizer, nós estamos aqui, se pegar fogo na residência da frente, quem são os primeiros a dar uma resposta? Os vizinhos, né? Os vizinhos. Então, nós precisamos preparar as pessoas para que elas possam ajudar sem se colocar em risco. Isso. Até que a defesa salva civil... a vida da pessoa e das outras. Isso aí. Até que as forças de segurança, como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, possam chegar. E esses simulados servem também para que a gente possa estar cada vez mais testando o nosso tempo de resposta. E é bom que sejam em bairros, né? Porque vai aí estimulando também cada bairro a ter os seus moradores dali. E olha a importância, né? A gente está falando em enchente, mas está falando em incêndio, ou seja, a pessoa preparada psicologicamente, sabendo fazer os primeiros socorros, entendendo, não se coloca em risco, salva a vida dos outros. Então é exatamente isso. A gente já sabe o que aconteceu, sabe que a gente precisa estar preparado para o novo normal. E isso nós é a preparação. Fizemos normal, também né? recentemente um treinamento simulado de um desastre aéreo juntamente com a base aérea, porque pelo fato de nós estarmos também localizados numa rota tanto pela base aérea, mas também pela proximidade com o Salgado Filho, então uma rota de aviões. Então a gente também fez esse treinamento para estar preparado também nessas questões de caso um incidente com alguma aeronave. Nós também fizemos formações, já fizemos treinamentos também com a Petrobras e a Transpetro na questão ali de gases e também de oleodutos, porque a cidade, além da questão que nós temos dos riscos naturais, nós também temos o risco tecnológico. Né? Então, nós precisamos, quanto poder público, estar preparado para todos os cenários. Perfeito. Porque se tu olhar, nós temos Canoas, além da base aérea, eu tenho a refinaria, eu tenho as empresas de gases, eu tenho a Ozanam, eu tenho em Canoas o Transurb e tenho uma das BRs com maior fluxos de veículos do país, que é a 116. E assim, isso nós estamos falando em exemplos, alguns extremos, outros mais raros, por exemplo, da queda do avião, mas a enchente também era rara e nunca tinha acontecido. Então a gente tem que estar preparado, mas esses cursos e essas capacitação, ela acaba servindo para o cotidiano, um acidente de carro que a pessoa está preparada ali para ajudar, né? Uma carga, por exemplo, eu sei que o risco que eu tenho de dar um problema na refinaria, pela tecnologia implantada, ele é um risco praticamente remoto pela tecnologia que se tem. Mas pode acontecer e eu preciso estar preparado com protocolos. Então, nós temos trabalhado muito em cima em protocolos, além de treinar e preparar a população. Nós temos investido também em treinamentos em escolas. É importante dizer que hoje nós temos uma equipe. Como é que esse treinamento de escola é importante, né, Falata? Porque tu pega
já a criança e essa geração já em si, porque as crianças e essa nova geração já, a gente vê já no colégio, nós lá no DIC com os alunos já apresentando como funcionam os sistemas de proteção todos, e essa educação e essa preparação nas escolas acaba também deixando tudo mais fácil para as próximas gerações, né? Um trabalho de médio e longo prazo, mas importante, né, Wanderley? A gente titula lá internamente o programa que nós estamos, como eu disse, esse ano é o ano de nós executarmos, e o ano que vem, o próximo ano, sim, de consolidarmos tudo o que já iniciamos. Então, ampliação dos núcleos, ampliação de formações de voluntários e também ampliar o treinamento nas escolas, qual nós tratamos internamente de preparando, como a gente diz, os heróis do futuro. Isso. Justamente por tudo aquilo que a gente conversou anterior, que foi na questão das pessoas ajudarem a salvar vidas. Então, nós preparando, e teoricamente, as crianças das nossas escolas, elas vivenciaram a enchente. E nada melhor, e muitas sofreram, porque moravam naquelas, além de estudar numa região atingida, ela mora e reside ali. Então, a gente tem feito esses treinamentos, já realizamos em 14 escolas do nosso município. Foram 10 municipais, uma particular e 3 estaduais, porque, como eu digo, tá todo mundo aqui, nós temos, são todos, independente se são da privada ou se é estadual ou municipal, são todos alunos e moradores da nossa cidade. E o nosso compromisso é com o canoense, com o canoense. Com a sociedade. Então, a gente tem preparado, tem dado treinamentos de primeiros socorros, desde a condição ali de ensinar a criança em um caso extremo, se ela visualizar um incêndio ou se ela visualizar um acidente, quem ela tem que ligar primeiro, como ela tem que se portar, dizer o nome dela, ela tem que ficar mais atenta, saber o endereço de onde ela mora, saber pontos de referência, para tudo isso poder facilitar também na resposta das forças de segurança no atendimento daquela ocorrência. E também ali em primeiros socorros, como a gente sabemos às vezes que muitas crianças, hoje em dia, quando a mãe está fazendo uma atividade dentro da residência, ela acaba cuidando do irmãozinho, e se caso vier a ocorrer ali também uma atividade de engasgamento daquele bebê, a criança saiba como fazer e orientar também os seus pais. E quando a gente aprende desde cedo, né, sempre é mais fácil. O exemplo que nós tivemos foi agora em Porto Alegre, recentemente, com os alunos de Vacaria, que teve aquele incêndio naquele ônibus, que perdeu os freios, onde tinha ali 2 crianças que passaram por treinamentos há 7 anos atrás de bombeiros mirins, que é quase a mesma essência do nosso projeto, que é conjunto também com o Corpo de Bombeiros, e eles ajudaram a salvar a vida dos demais alunos. Né? A importância, como eu digo, tu usaste, né, Rodrigo, ali os Estados Unidos, mas assim como os Estados Unidos, o Japão, a Europa, ela sofre, esses países que sofrem com esses eventos climáticos recorrentes, eles já têm uma cultura de preparo desde a sua essência nas escolas. Exato. Na verdade, nós não estamos fazendo nada que seja novo. Nós estamos, sim, fazendo porque hoje nós estamos sofrendo e sabemos que com as mudanças climáticas esses eventos vão se intensificar, nós estamos fazendo o mesmo, preparando a nossa população, a nossa geração para o futuro. Exatamente. Nós falando de preparação, preparar a sociedade, preparar as crianças, a nova geração, e isso não é diferente com o poder público, né? O nosso preparo, tudo que nós tivemos que nos reinventar desde que aconteceu e desde que nós assumimos em janeiro, né, Wanderley? Cada vez que dá algum alerta, a gente chama a reunião lá para o Gabinete de Gestão Integrada, que fica na Secretaria de Segurança, onde a gente consegue integrar todos, né, da Prefeitura, porque de nada adianta nós preparar
a sociedade, as crianças, os voluntários e o poder público também não está preparado e é sempre uma ação em conjunta, né? Como foi naquela primeira chuva, que inclusive nós agimos até por precaução, né? Por excesso, né? Colocamos bombas extras. Isso é que nem extintor de incêndio, né? A gente não quer usar, mas tem que estar, né, Vanderlei? Então, esse preparo que nós estamos tendo, e assim como foi na pandemia, onde nem os médicos sabiam e o poder público ia aprendendo, neste caso nós estamos nos preparando também, porque é uma coisa sem precedentes. Esse preparo é fundamental, né? É fundamental. Como eu digo, Rodrigo, a gente aprende, e não nós, mas todos estão aprendendo conforme a cada evento. A cada evento climático. Nós não tínhamos microexplosão e começamos a aprender a conviver e a nos preparar após a cada evento intenso de ventos. Exatamente. A enchente, como a gente conversou lá atrás, 90% da população não vivenciou as enchentes de grande proporção que aconteceram em 41 e 65. Hoje, a nossa geração, ela vivenciou e conviveu com essa tragédia. Isso nos coloca hoje na condição de fazer ações, de nos prepararmos para poder dar resposta para causar o menor impacto possível na nossa população. Porque a gente está falando, desculpa, mas a gente está falando de chuva, mas muitas vezes, que nem já aconteceu, é caso de rajada de vento, a gente tem que agir rápido com as lonas, depois as telhas, né? Que inclusive depois a gente bota na descrição para as pessoas saberem como proceder, né? Quando precisar desse auxílio da Defesa Civil, mas se não é a integração com o trânsito ajudando, depois da enchente também muitas árvores, né? Daquele lado que ficaram submersas, elas estão mortas e às vezes um vento que antes não acontecia um estrago tão grande, hoje tem risco de quedas de árvore. Tudo isso era uma situação que o poder público não pensava antes e que hoje nós temos que pensar, né? O que eu costumo dizer? Defesa Civil é um sistema de defesa civil. Nesse sistema de defesa civil está todos os órgãos municipais da prefeitura, está os órgãos estaduais e federais. Estaduais, Brigada Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil. Que participam dessa reunião com a gente. Federais, a base aérea que nós temos na nossa cidade, Polícia Rodoviária Federal. Todos esses fazem parte do sistema. E esse sistema... E tem que fazer para dar certo, né? Sim, e esse sistema de proteção e defesa civil, ele é coordenado, no caso, pela Secretaria de Defesa Civil, que tem as atribuições federais. Mas o mais importante hoje na cidade, o que nós identificamos quando chegamos aqui? Que faltava um plano emergencial, de atuação emergencial na cidade. O que se acontecia muitas vezes? Poderia se acontecer. Quando tu não tem um plano, a Secretaria, por exemplo, de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a de Comunicação, vamos dar um exemplo, e entre outras, ela não sabe qual é o seu papel. Não sabendo qual é o seu papel, ela não se prepara para um evento climático. E quando acontece algo extremo, quando tu também, que não é mais o caso de Canoas, porque hoje nós temos o monitoramento, então nós não somos mais surpreendidos. Então, quando tu não está preparado com o protocolo, acontece o problema, o que geralmente o gestor se faz? Vai lá, chama todos os secretários, quero todo mundo na rua, ou ajudando. Chama e começa a discutir as ações. Aí tu perde tempo de resposta. Tu perde o tempo de resposta, tu coloca os servidores na rua, muitos não sabem qual é o papel que está fazendo, às vezes, e não às vezes, todas as secretarias têm um papel fundamental dentro dos seus protocolos, às vezes muitas vezes elas acabavam não cumprindo com as suas atribuições dentro de um evento climático, então a gente fez esse regramento. Hoje, os órgãos que atuam na cidade de Canoas, do município, todos sabem quais são as suas funções e o seu papel.
Exatamente. Quanto reuniões do GGI, que é do Grupo de Gestão Integrado, que é onde a gente reúne as principais secretarias para que a gente possa, ela estar dentro, como eu digo, de um processo de preparação. Isso. Nós atuamos dentro de protocolos. Dentro dos protocolos da Defesa Civil, muitas pessoas acham, a Defesa Civil só atua, Rodrigo, quando tá... E a gente ouvia isso muito dos colegas de prefeitura, só quando está chovendo. Não. Nós temos dentro do nosso protocolo a prevenção, a mitigação. E quando é que tu faz prevenção e mitigação? Não é quando está chovendo, é quando, como hoje, quando tem sol, quando o tempo está firme, que tu identifica os problemas e faz as ações. Então, nós trabalhamos de forma intensiva diretamente, desobstruindo arroios, identificando em conjunto com a Secretaria de Obras, fazendo naqueles pontos identificados quando choveu as intervenções de hidrojateamento, de recuperação de rede, para que numa próxima chuva não cause alagamentos e transtornos novamente. Diminui os focos. É importante, Rodrigo, esse dado, que quando nós assumimos o governo, eu assumi um mês após a secretaria de você e o prefeito Ayrton, uma semana depois, nós tivemos o primeiro evento de chuva intensa. Exato. Tivemos ali em torno de 60 milímetros de chuva num sábado. Nós tivemos 1.782 pontos de alagamento na cidade. Hoje, esses pontos reduziram graças às ações integradas com a Secretaria de Obras e com o Departamento de Esgoto. Nós conseguimos reduzir significativamente onde hoje nós dizemos que não temos alagamentos. Nós temos, de junho para cá, acúmulos de água. Por quê? Porque aquelas ações de preparo, com o último episódio de 18 de junho, nós contratamos mais hidrojateamento, intensificamos mais as ações de recuperação de rede, as bombas auxiliares que o município contratou, isso ajuda a acelerar o escoamento de água das casas de bombas. Exatamente. Então, todos esses processos são importantes. E tem casos, né, Vanderlei? Não é, às vezes é hidrojato, às vezes tem que trocar a tubulação. Toda a tubulação. Então, olha o trabalho que tu está dizendo, né, que a gente sabe, mas que as pessoas têm que saber que não é só a chuva, mas é educação, preparação, tecnologia. É muita coisa que faz a diferença. Né? Outro fator que nós temos, caso de vendaval. Eu sei que nós não vamos conseguir pedir as rajadas fortes de vento, mas nós temos um mapeamento junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Serviços Urbanos, que tem o Departamento de Obras de poda lá dentro. Então, nós fizemos todo o mapeamento de árvores que estão mortas, ou que representam risco porque estão enfraquecidas e muitas na área que sofreu com a enchente, onde nós estamos fazendo a remoção e a supressão e alguns pontos a poda desses vegetais para que, caso de eventos intensos, não coloque a população ali da região em risco. Então, são ações que nós temos feito já, né? Se antecipa o problema. E depois nós temos a preparação. Quando nós temos ali a previsão de que possa ocorrer um evento climático, entra a questão de preparação, que daí nós temos a obrigação de informar o prefeito e o vice, e também, dependendo da situação, a gente faz a convocação desse grupo de demais órgãos, demais secretarias, para que a gente possa fazer o planejamento da ação, da resposta. Se der estragos, como agir, como atacar, como fazer com que aquele cidadão que daqui a pouco venha a ser afetado, atingido, ou com a sua casa destelhada, ou com uma queda de uma árvore, ou daqui a pouco um alagamento, como fazer com que ele fique com aquele impacto no menor tempo sem solução. Reduzir e é o que nós que é a questão da resposta e depois a reconstrução. E segue o nosso compromisso, viu, Vanderlei? A gente teria como ficar falando horas aqui, né? E aliás, nós temos que falar mais vezes, né? Até porque esse é o objetivo aqui, de nós, de uma maneira mais informal, para que as pessoas entendam
vá atualizando e prestando contas do que a gente está fazendo, e acaba também que tira a dúvida, né? Porque as pessoas vão comentar ali, né? Deixem as suas perguntas, dúvidas, e a gente também vai respondendo. Também vamos informar aqui quem quiser ser voluntário, né? Que está crescendo, passando os 1.000 voluntários, é só contatar com a Defesa Civil, que também nós colocamos na legenda ali, e atualizando todo esse serviço e reafirmando aqui o nosso compromisso do Ayrton, meu e de todo o governo de Canoas, de fortalecer cada vez mais a Defesa Civil e o governo como um todo para os eventos climáticos e para todas as adversidades que a gente não quer que aconteça, mas tem que estar preparado, né, Vanderlei? É importante, Rodrigo, ressaltar e reforçar para a população de Canoas, tá, que hoje nós temos uma Defesa Civil com pessoas que lá trabalham 24 horas à disposição, estão de sobreaviso, estão de plantão, que trabalham, que estão se preparando justamente para que a gente possa devolver para a população de Canoas aquela segurança, aquela tranquilidade que a população precisa para poder retomar as suas vidas. E a tranquilidade também vem com a informação. Informação. E é por isso que nós estamos informando aqui as pessoas do trabalho. Então, hoje, a Defesa Civil de Canoas ela ainda está se moldando, como eu disse, porque nunca foi secretaria na cidade, então ela é uma secretaria, temos a responsabilidade de iniciar esse legado e deixar esse legado para a cidade, de uma defesa civil forte, resiliente e que, de fato, corresponda à população, às expectativas que a população, né, e a necessidade que ela quer. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso, Vanderlei, do teu trabalho, do trabalho de toda a equipe da Defesa Civil, e pode ter certeza, né? Não fechamos um ano ainda de governo e já com todos esses avanços na área da Defesa Civil, e vocês podem ficar muito tranquilos, porque trabalho não vai faltar, 24 horas, as pessoas assim, largam as suas famílias por essa missão. É uma missão que a gente está de servir as pessoas, de ajudar as pessoas nos momentos mais difíceis. Até, Rodrigo, antes de nós encerrarmos, porque as pessoas falam muito, algumas pessoas falam em estrutura. Isso. Dizer que a estrutura da Defesa Civil hoje nós estamos renovando em parceria com deputados e também com os vereadores, através de emendas parlamentares, nós estamos fortalecendo e renovando a nossa frota de veículos, nós estamos ampliando o número de embarcações da nossa cidade, nós estamos em parceria também com a Receita Federal, estamos aumentando a tecnologia, estamos adquirindo drones para poder fazer o monitoramento das áreas em tempo real. Estamos também adquirindo jet skis para que também possamos ter, em caso de necessidade, ou estar dando o aporte ao Corpo de Bombeiros, ou estar utilizando para dar a resposta rápida. Então, nós estamos, sim, Canoas, se preparando para que a gente possa, assim, que é o nosso dever, é fazer da Defesa Civil de Canoas a melhor defesa do estado do Rio Grande do Sul. E vai ser, porque se tu pegar o recorte de como a gente chegou aqui e como já está, e todas essas entregas que ainda virão, eu tenho certeza que o nosso orgulho ainda vai aumentar. Prazer falar contigo, viu, Vanderlei? E que seja a primeira de várias conversas. E fica tranquilo que vai ficar mas entre nós esse papo aqui, tá? Mas tem que marcar também. Não, mas tem que me convidar também para o churrasco, né? Só me convida. Exatamente, vai ter o churrasco.